Beleza, rapaziadinha do YouTube, mais uma vez estou aqui com vocês. Eu sou o Neita, para você ainda que não me conhece. Eu sou o Neitan Júnior, vê lá no TikTok, tá bom? E no YouTube também, eu sou o Neitan Júnior. Neitan Júnior, canal aí. Você segue, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Podcast sobre podcast. O que eu tenho para falar hoje sobre os podcasts ao vivo, que é a tendência, que é a sensação do momento aí, né? O pessoal tá mó febre, mó festa fazendo com esses podcasts. Eu tenho aqui hoje, tá aparecendo aqui, eu coloco podcast ao vivo hoje no YouTube, aparece Santo Flow, vai aparecer aqui que tá ao vivo agora, podcast sertanejo. Aí aparecem algumas coisas do o podcast Vênus, né? Esse pode delas, né? Feminino, podcast feminino. E aparece aí outros famosos, que é o Flow, né? E outros, Inteligência LTDA, e outros podcasts mais. Cara, essa galera, Rio e São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, os podcasts que a gente vê que teve bastante visualização, que teve bastante interatividade, engajamento e tal. A outra galera aí das outras regiões nortes, nordestes, centro-oeste e norte do país, centrão do país, né? Eles não têm tanta visibilidade como esses podcasts que a gente vê. Mas no dia a dia, esse pod delas aí tá aí com a audiência, 80 mil pessoas assistindo. Esses outros saem entre 400 e 1.000 pessoas, 1.500 assistindo. Então são podcasts também que o pessoal tem observado isso, a audiência dos podcasts. O podcast tem batido aí, esse pod delas, em audiência de televisão. Tem 80 mil pessoas, 80 mil jovens assistindo isso aí. Lá no TikTok tem mais 100, 200 mil jovens assistindo. No YouTube, procurando outro tipo de conteúdo, tem outros jovens também, né? Então hoje aqui falando sobre podcast, o podcast tem sido tendência, tem levado grandes marcas, grandes empresas a patrocinar também, né? Eu gostaria de estar aqui pensando nisso com vocês. Também nessa pandemia seria mais uma opção para quem está em casa, para quem está de quarentena, para quem está reservado, ter uma opção aí a mais de entretenimento, ou também de, por que não dizer, de aprendizado. Se em algumas conversas informais a gente aprende muito mais do que em conversas em cursos, em faculdade, aquela monte de matéria para a pessoa estudar, né? Nessas conversas informais, a gente está percebendo que as pessoas estão aprendendo, estão interagindo, estão assimilando conhecimento. Tem cara tipo político, músico, stand-up comedy, eles fazem ator, atriz, eles fazem podcasts aí de 3 a 4 horas de relógio, né? Então você vê uma pessoa que consegue ficar 3, 4 horas falando, é uma pessoa que tem bastante conhecimento, que tem bastante coisa para falar, para ensinar. Experiência, bagagem, né? Bagagem. É um ator que trabalhou muitos anos numa determinada rede de TV, ele tem história para contar, né? Novelas, lugares onde passou, lugares onde trabalhou, onde atuou, teatros, isso e aquilo e outras coisas mais. O que chama atenção também no podcast, que quando o podcast surgiu aí, os primeiros, e saía os cortes também é um sucesso, né? A galera dizia assim, o cara tava dando uma entrevista na rádio tal e tal.
Porque o podcast, ele assimilou bem a plástica, o formato, né? É um microfone condenser num estúdio, tipo um estúdio de rádio, uma mesa, uma bancada e conversando, dialogando. Então lembra muito o quê? O podcast do vídeo hoje do YouTube, ele lembra muito uma estação de rádio. E no começo, nas postagens nas outras redes sociais, as pessoas pensavam, que rádio é essa? Que rádio é essa? Que rádio é essa, né? E não tinha se ligado que era um podcast. O pessoal desses podcasts já tinham visto, que eles sabem falar inglês e tudo, né? Eles já tinham visto os podcasts americanos, podcasts mexicanos, podcasts da Argentina, os podcasts do Canadá, né? Então esse pessoal não é bobo, eles copiaram, né? Que já tinham visto lá. Tem muito podcast dos Estados Unidos aqui, às vezes eu coloco para pesquisar no YouTube, aí eu coloco assim, podcast ao vivo ou em live, USA, né? USA. E aparece lá vários podcasts americanos com entrevistas de empresas, de vários segmentos, né? E outro dia também, acho que foi ontem, eu estava vendo aqui também um podcast de uma galera e estava passando um podcast de segmento de empresas, né? Sabe aquelas empresas que vendem peças, acessórios, moto, carro, som automotivo. Então tem podcast americano disso aí também. Nos Estados Unidos também tinha muito a TV web antes do podcast. Tinha até aquele seriado lá da TV que mostrava uma menina com a câmera falando para a internet, né? Isso também incentivava o pessoal. E essa TV americana saiu na frente quando ela relatava essa realidade das garotas adolescentes americanas em ter a sua própria web TV no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Mas é uma realidade porque a internet nos Estados Unidos ela já é bem antiga e bem veloz, né? De qualidade, de bastante megabytes liberados de velocidade. Então a gente também olhando para essa questão, isso é coisa atual, gente, isso é coisa atual. Se o YouTube não recomendar esse meu vídeo, mas eu tô falando de uma coisa atual, eu tô comentando YouTube da peste, do caralho de asa, dos cachorro louco. Se você não distribui meu conteúdo, meu vídeo, rapaz, pelo amor de Deus, tá aqui, ó, tá ao vivo essa galera, ó, ao vivo aí, ó, certo? Eu não vou colocar eles ao vivo para não dar o tal do strike, né? Mas tá aí. Podcast na internet é a moda, é a tendência, para tudo que é lado aí. E artistas que querem fazer o seu nome, vendedores de livros de autoajuda, vendedores de discos, vendedores de lives, influencers digitais, estão todos nos podcasts da vida, nos podcasts aí do Brasil. Eu quero agradecer neste momento para você e quero que você deixe aí no seu comentário o arroba ou o link do seu canal, tá bom? Faça esse favor para mim. Deixa o arroba ou da sua rede social ou o link do seu canal, que aí o pessoal vai seguir você, vai interagir com você, vai ter engajamento também com você. Esse eu acho muito legal, eu acho muito bacana. E vou estar sempre gravando meus vídeos e pedindo para o pessoal deixar aí o arroba ou o link da sua rede social, do seu canal, para o pessoal ir lá, tá bom? Você pensa que o pessoal não vai? Vai sim. Fico por aqui. Neitan Júnior, valeu, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua vida, a sua família. Valeu.